Olá! Muito boa noite, agora é noite. Se você vai ouvir de dia, então é bom dia. Se você vai ouvir de tarde, é boa tarde. Eu sou Olivia Antônio e estou lendo o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. Então esse aqui é o audiolivro para quem gosta de ouvir ao invés de ler, e de repente eu faço algum comentário também. Eu ouvi muitos audiobooks ou audiolivros no carro, quando eu dava muita aula, de uma aula para outra e viajava muito. Eu sempre tinha no meu pendrive um audiobook, então isso me inspirou bastante, por isso que eu estou fazendo. Então vamos para a nossa leitura de hoje, A Magia das Células, Déjà Vu, ou Déjà Vu, como preferirem. Sem querer, acabei encontrando uma válvula de escape. Tirei uma licença de 1 ano e fui lecionar em uma universidade no Caribe. Claro, meus problemas não iriam desaparecer simplesmente pelo fato de eu estar longe. Claro que não, porque como eu sempre digo, você leva o problema junto. Na verdade, o problema é você, né? Você muda de cidade, leva o problema para onde você vai. O problema é você, não é a cidade. Mas quando o avião decolou de Chicago, fiquei tão feliz que precisei me controlar para não gargalhar. Eu não me controlaria, eu riria mesmo. Adoro fazer isso. Uma alegria imensa me invadiu e eu me senti como naquele dia, aos 7 anos de idade, quando descobri o mundo mágico das células. Você vê, eu voltar a ser criança, né? A criança é feliz e pronto. Um chazinho aqui de... uma porção de coisas vermelhas aqui, um chazinho vermelho. A felicidade aumentou ainda mais quando entrei no pequeno avião de 6 passageiros que fez a ponte aérea até Montserrat, uma pequena e isolada ilha de apenas 19 quilômetros no meio do mar do Caribe. Se o Jardim do Éden realmente existiu, com certeza era bem parecido com aquele lugar, um pedaço do paraíso circundado pelo imenso mar cristalino verde azulado. Quando o avião pousou e a porta se abriu, fiquei embriagado pelo cheiro das flores de gardênia que veio com a brisa. Os moradores da ilha tinham o hábito de interromper seus afazeres para observar o pôr do sol. Uau! Um ato de contemplação tão relaxante, do qual em poucos dias eu me tornei um adepto fiel. Difícil, não é? Ser adepto de um hábito desse. Às vezes mal podia esperar para assistir aquele maravilhoso show no final da tarde. Minha casa ficava em uma espécie de penhasco, 1.500 metros acima do oceano, virada para o oeste, e em seguida uma pequena trilha logo em frente eu podia descer até a água. Havia também uma pequena gruta com uma passagem cheia de árvores, plantas e flores que levava a uma praia deserta. Oh, lugar feio, meu Deus do céu! Onde eu iniciava o ritual de assistir ao pôr do sol, mergulhando e deixando para trás todos os meus problemas diários. Depois me aconchegava na areia clara e macia para assistir ao espetáculo do sol desaparecendo lentamente mar adentro. Ali, longe do estresse da competição mercenária do mundo, comecei a ver a vida sem bloqueios e as limitações das crenças dogmáticas da civilização. No início, não conseguia deixar de criticar e lamentar o desastre que minha vida tinha sido até aquele momento. Mas aos poucos comecei a colocar de lado as batalhas internas e a rever com mais calma meus 40 anos de vida. Aprendi novamente a vivenciar o momento presente, exatamente como fazia quando criança. Reaprendi a sentir o prazer de estar vivo. Acabei me tornando mais humano e humanitário naquela ilha paradisíaca. Também cresci como profissional. Quase toda a minha formação científica havia sido dentro de salas de aula, auditórios e laboratórios frios e estéreis. Meu contato com aquele ecossistema tão rico me fez ver a biologia como um sistema vivo e integrado, e não mais como um conjunto de espécimes dividindo espaço em um planeta.
Passeando pelas florestas e mergulhando entre os recifes de coral, pude observar de perto plantas e animais em seu habitat e perceber melhor sua interação. Existe um equilíbrio delicado e dinâmico entre todas as formas de vida e o ambiente. O que descobri nos Jardins do Éden do Caribe, foi harmonia e não uma luta desesperada pela sobrevivência. Percebi que a biologia tradicional dá pouca ou nenhuma importância à questão da cooperação, pois a teoria de Darwin enfatiza a natureza competitiva dos seres vivos, inclusive dizendo que o mais forte vence, não é? É isso que a teoria dele prega. Ou sobrevivem apenas os mais fortes. Para o desgosto de meus colegas norte-americanos, retornei a Wisconsin protestando e argumentando contra todos os princípios e crenças da biologia tradicional. Criticava abertamente Charles Darwin e sua teoria da evolução. Os biólogos me viam como um padre que se volta contra o Vaticano e acusa o Papa de ser um impostor. Todos pensaram que um coco havia caído na minha cabeça quando pedi demissão da universidade para seguir um sonho de minha vida, entrar para uma banda de rock e fazer uma turnê. Gente, que diferente isso. Produzi um show de laser com o Yanni, que havia se tornado uma celebridade no mundo musical. Mas logo percebi que tinha mais talento como professor e pesquisador do que como produtor de shows de rock. Entrei em crise, acabei desistindo do mundo da música e voltei ao Caribe para lecionar biologia celular. Mas a fase final de minha vida acadêmica foi na escola de medicina na Universidade de Stanford, agora defendendo e propagando abertamente a, entre aspas, nova biologia. Questionava não apenas Darwin em sua versão canibal da evolução, mas também o dogma central da biologia, segundo o qual os genes controlam a vida. Este dogma tem uma séria falha. Os genes não desligam sozinhos. Ou, em termos mais técnicos, não são aquilo que chamamos de autoemergentes, entre aspas. É preciso que fatores externos do ambiente os influenciem para que entrem em atividade. Os biólogos já sabiam disso há muito tempo, mas o fato de seguirem cegamente os dogmas da ciência os fazia ignorar esse conhecimento. Por isso, cada vez que eu me manifestava, era duramente criticado por todos. Tornei-me um candidato à excomunhão, um bruxo para ser queimado na fogueira. Na palestra que tive de apresentar durante o processo de entrevistas para a vaga de professor em Stanford, acusei todo o corpo docente, inclusive muitos dos renomados geneticistas ali presentes, de se comportarem exatamente como os fundamentalistas religiosos, aceitando o dogma central, mesmo sabendo de todas as suas falhas. A plateia se alvoroçou, gritando e vociferando contra mim. Concluí que meu processo de entrevistas havia terminado. Mas, para minha surpresa, as pesquisas e descobertas que apresentei sobre a nova biologia os entusiasmaram, a tal ponto que decidiram me contratar. Agora, finalmente, eu tinha o apoio dos grandes cientistas de Stanford, principalmente do diretor do Departamento de Patologia, para colocar em prática minhas ideias sobre a pesquisa de clonagem das células humanas. E, para o espanto de todos, os resultados confirmaram as teorias e princípios que eu havia apresentado. Publiquei 2 ensaios sobre minhas pesquisas e deixei, então, o mundo acadêmico, desta vez, definitivamente. 1991-92. Tomei a decisão de abandonar a carreira acadêmica porque, apesar de todo o apoio que recebi em Stanford, sentia que minhas teorias não tinham a atenção que mereciam. Mas desde que deixei o cargo, novas pesquisas confirmaram a todo instante meu ceticismo em relação ao dogma central e ao princípio de que o DNA é que controla a vida. Na verdade, a epigenética, que é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética, é hoje uma das áreas mais atuantes de pesquisa científica em geral. O papel do meio ambiente no controle das atividades dos genes já era foco de minhas pesquisas 20 anos atrás, antes mesmo de a ciência se interessar pelo assunto.
1977A, 1977B, não sei o que significa isso. É gratificante saber que hoje mais pesquisadores se interessam por essa área. Mas tenho certeza de que, se estivesse lecionando em uma escola de medicina, meus colegas ainda imaginariam se um coco não caiu em minha cabeça enquanto eu estive no Caribe. Nesses últimos 10 anos, me tornei ainda mais radical em relação aos padrões acadêmicos e minha preocupação com a nova biologia. Hoje é muito mais que mero exercício intelectual. Acredito que as células podem nos ensinar muito, não apenas sobre os mecanismos de vida, mas também como viver de maneira mais rica e completa. Para os elevados padrões da ciência tradicional, o único prêmio que tivemos, como as minhas merecem, é o de cientista maluco, entre aspas. O que muitos cientistas ainda consideram antropomorfismo, ou melhor, citopomorfismo, eu chamo de, entre aspas, biologia 101. Você pode se considerar um indivíduo, mas como biólogo celular, eu lhe digo que você é uma grande comunidade cooperativa de aproximadamente 50 trilhões de células e que a maioria delas vive como amebas, ou seja, organismos que desenvolvem uma estratégia cooperativista para a sobrevivência de todos. Em termos mais simples, os seres humanos são meros resultados de uma consciência ameboide coletiva, entre aspas. Assim como uma nação reflete as características de seus cidadãos, nossa condição humana reflete a natureza de nossa comunidade celular. Aprendendo com as células. Estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas de nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. A primeira cobaia dessa teoria foi eu mesmo, pois as pessoas para quem eu dava palestras sempre me perguntavam por que minhas descobertas não tinham me transformado em uma pessoa mais feliz. Verdade, e estavam certas. Eu tinha de colocar em prática meus próprios ensinamentos. Só percebi que isso estava acontecendo algum tempo depois, quando estava tomando café em uma lanchonete numa bela manhã de domingo. A garçonete comentou enquanto trazia meu pedido, abre aspas, puxa, você é a pessoa mais feliz que eu já vi. O que aconteceu de tão bom em sua vida para você ficar assim? Fecha aspas. Quase caí da cadeira, tão grande foi minha surpresa. Mas respondi sem pensar, abre aspas, estou nas nuvens, fecha aspas. A garçonete balançou a cabeça e saiu murmurando, abre aspas, cada maluco que aparece por aqui, fecha aspas. Mas era verdade, eu estava muito feliz como jamais havia estado em minha vida. Muitos leitores vão achar exagerado o meu conceito de que a Terra é o paraíso, pois a associação mais comum que fazemos de paraíso é a da moradia da divindade e ou dos que já morreram. Como alguém pode dizer então que uma cidade como Nova Orleans é uma extensão do paraíso? Suas ruas estão cheias de homens, mulheres e crianças vivendo como mendigos. O ar é tão poluído que nem se pode ver as estrelas no céu à noite. A água de seus rios é tão suja que somente formas de vida estranhas, entre aspas, podem existir ali. Como chamar um lugar desses de paraíso? Como uma divindade pode viver em uma cidade assim? E o que esse autor maluco chama de divindade? Será que ele conhece alguma pessoalmente? A resposta para essas perguntas é sim. Acredito que vivemos no paraíso. Devo confessar que não conheço todas as divindades pessoalmente, pois não conheço todos os seres humanos. Afinal, são mais de 6 bilhões nessa época, né? Hoje já somos mais de 7. Também não conheço todos os membros dos reinos animal e vegetal, mas sei que todos vocês fazem parte de um único ser, Deus. Como disse Tim Taylor no seriado Two Time, espera aí, ele está dizendo que os seres humanos são Deus? Sim, mas não sou o primeiro a fazer esse tipo de afirmação. Está escrito no Gênesis que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém diria que um cientista tão racional quanto eu acabaria citando mestres como Jesus, Buda ou Rumi, ou que minha visão reducionista da vida
acabaria dando lugar à espiritualidade. Mas se somos realmente a imagem de Deus, precisamos colocar novamente o espírito na equação quando se trata de melhorar nossa saúde física e mental. Outro aspecto a ser revisto quando se trata de seres humanos é que não somos meras máquinas bioquímicas que podem recuperar o equilíbrio físico e mental simplesmente tomando medicamentos. Remédios e cirurgias são ferramentas muito eficazes desde que utilizados com cautela. O conceito de que podem resolver todos os problemas está errado. Cada vez que um medicamento é introduzido no organismo para corrigir um problema A, acaba inevitavelmente causando um problema B, C ou D. E também não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas sim nossas crenças. Sim, homens de pouca fé, são nossas crenças que comandam nossa existência. Ainda bem que eu descobri isso há um bom tempo, porque eu trabalho as minhas diariamente, ou dioturnamente, gosto dessa palavra. As nossas crenças determinam a nossa vida. Então, quer mudar sua vida? Mude suas crenças. Eu vou ler a contracapa do livro que eu acabei de achar aqui. A ciência explica o poder do pensamento e sua ação sobre a matéria. Esse livro vai mudar sua vida. Novas e surpreendentes descobertas científicas demonstram que as células do corpo são influenciadas pelo nosso pensamento. O cientista Bruce Lipton, renomado biólogo norte-americano, descreve as reações químicas do processo celular e comprova cientificamente suas descobertas que revolucionaram a biologia. Para todos os que se interessam pela saúde, pelo bem-estar e pelo futuro da humanidade. Best-seller nos Estados Unidos, A Biologia da Crença é um livro ilustrado, escrito em linguagem simples e direta, concordo plenamente, repleto de exemplos que demonstram na prática como a nova biologia está mudando o modo de pensar de milhares de pessoas em todo o mundo. Não pense duas vezes, descubra agora mesmo como é possível viver melhor a partir destas incríveis descobertas da ciência. Para quem gosta de ciência e só acredita na ciência, esse é um livro científico. Uma ótima noite do meu coração para o seu coração. Desejo que seus sonhos se realizem e que seus sonhos sejam de luz, de amor, de vida plena, de prosperidade, de saúde, de paz e tudo de bom que você desejar, ok? Um beijo e até a próxima leitura. Tchau!